E já chegou, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Diga comigo, o Pai procura. Diga para o seu irmão, o Pai procura. Eu não vou me demorar, mas nesse contexto de João 4, Jesus nos revela o que o Pai procura. E nós simplificamos, às vezes sem muito entendimento, falando apenas que Ele procura verdadeiros adoradores. Mas quem são esses verdadeiros adoradores que o Pai tanto procura? Aquele cuja glória enche o céu, que criou o universo, que é pleno de graça, de poder, de autoridade, sabedoria, grandeza, esplendor, suficiente em si mesmo, cujo trono não balança, os dias não cessam, que é desde a eternidade e será por toda a eternidade, que já existia antes de todas as coisas, quando nada havia, Ele já existia, era, e sempre será. Ele procura. Isso é muito profundo. E tem que mexer conosco. Tem que mexer conosco, porque se o Pai procura, é porque deve ser muito especial. Eu e você procuramos coisas que são importantes para nós. Ninguém procura o que não presta, o que não tem valor, o que não faz falta, o que não tem importância. As coisas insignificantes são dignas de desprezo, descaso. Você não vai se ocupar com o que não tem valor. Mas o que tem valor, o que tem utilidade, você se esmera e procura. Vai atrás, corre atrás. E Ele procura. O que Deus procura? O que o Pai procura? Falamos um pouco ontem, e eu repito nesta noite, em primeiro lugar, Deus procura aqueles que o procuram. Deus está procurando pessoas que o estão procurando. O interesse de Deus está naqueles que têm interesse por Ele. Uma das coisas mais tristes que existe é o descaso, a indiferença. Tenho pensado tanto que Deus nos criou dessa forma tão, no bom sentido, assombrosa, tão maravilhosa. E comentava com os irmãos ontem que Ele tem plena segurança e certeza do que Ele é e do que Ele representa para nós. Por que nós o ignoramos? Por que somos capazes de viver um dia inteiro sem pensar em Deus? E às vezes, se pensamos em Deus, não passa de pensamento, não vira atitude.
fruto, prova de alguém que procura, que deseja. No verso 22 de João 4, Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. E o Senhor tem falado tão forte comigo que não conhecemos porque não procuramos, porque não estamos interessados. O que interessa para você, você se esforça e alcança. Os objetivos, os alvos, as metas que você estabelece à sua frente, você com certeza se esforça e alcança, porque tem valor para você. Alguns anos atrás, Deus falou claramente comigo, dizendo: Dani, você conhece de mim exatamente o que você sempre quis conhecer. Meu Deus, como, Senhor? Ele disse: porque o meu conhecimento é proporcional ao interesse e à busca. Você tem interesse em mim, Daniel? Se tem, me procura, porque eu me deixarei achar. O meu prazer está em me revelar àqueles que me procuram. Amém? As igrejas vivem uma crise. Não digo os irmãos, não conheço os irmãos, né? Faz mais de 20 anos que viemos aqui, faz muito tempo, mas não é recado nem nada, mas eu digo assim no geral, numa perspectiva geral, a igreja nesses últimos tempos vive uma crise de frieza, uma crise de indiferença. O que acontece com as pessoas? Porque não há expressão, não há quebrantamento, não há paixão, não tem amor. As pessoas não procuram Deus. Quem foi que disse para você que você não tem que procurar a Deus, que não tem que buscar a Deus? Nós fomos criados para cultivar e guardar o prazer da comunhão com Deus. Foi com esse objetivo que Deus colocou o homem no jardim, no Éden, cujo significado é prazer. E o prazer não era daquele jardim, o prazer era da comunhão que o homem mantinha com Deus, pois foi criado só para isso. O que justifica a minha existência e a tua existência é a comunhão com Deus. E se isso não acontece, nossa vida é um desperdício. Eu vou repetir. Se você não cumpre o propósito da tua existência, da tua criação, que é a comunhão com Deus, tua vida é um desperdício. Mas se você mantém comunhão com Deus, tem interesse em Deus, procura a Deus, você está cumprindo o propósito para o qual foi criado. Deus está procurando pessoas que o estão procurando. Vai haver um encontro de interesse. Amém ou não? Você quer Deus, e Deus quer você. Você se achega a Deus, Deus se achega a você. Você pergunta por Deus e Deus pergunta por você. E é tão bom nos encontrarmos com o Pai. Saímos dessa perspectiva de religiosidade, de tradição, que não produz nada. Pelo contrário, acrescenta carga, fardo e peso sobre nós. Mas quando estamos inseridos nesse contexto do propósito original, daquilo que estava na mente, no coração de Deus quando nos criou, para refletirmos a sua imagem e a sua semelhança nesse mundo, nós nos realizamos, vivemos felizes,
cheios da alegria, como declaramos nessa noite, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Você vai procurar a Deus a partir de hoje com mais intensidade? Quem vai? Diga para quem está do seu lado, você vai achar. Aleluia! Amém ou não? Você vai encontrar o Pai. Vai encontrar. Isso é maravilhoso. Quando meus filhos eram novinhos e engatinhavam pela casa, nossa casa tem um corredor bem comprido, eu brincava de esconde-esconde com eles. E às vezes os levava na sala da nossa casa e corria para o quarto, pelo corredor, e entrava no nosso quarto. E do quarto eu falava, ei! E eles vinham engatinhando. Às vezes no meio do caminho eles se cansavam e paravam, ou se distraíam. Pelo silêncio, corredor, faziam menção de retornar para a sala. Eu colocava a cabeça na porta e escondia de novo. Aí engatinhavam mais um pouquinho. Quando chegavam na porta do quarto, eu fazia um susto gostoso, os olhos deles cresciam. Sorriso. Eu corria, pegava meus filhos no braço, dava um abraço apertado, sentindo aquele cheiro de bebê gostoso. A recompensa da perseverança deles era o colo do Pai, o abraço do Pai, a força do Pai. Que Pai forte, hein? No Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus ensina: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. No contexto, Jesus fala sobre a oração, fala sobre o jejum, fala sobre a prática da justiça, sobre o dar esmola, o ofertar, e promete sempre a recompensa. Você sabe qual é a recompensa? É o próprio Deus. Nós chegamos numa situação tão lamentável, tão terrível como criação de Deus, que Deus não é suficiente. Nós queremos Deus com segundas intenções, alguma coisa que Ele vai nos dar, mas não Ele, por ignorância, não compreendendo que quando temos o Senhor, temos todas as coisas. Aleluia. Amém ou não? Em Romanos capítulo 8, Jesus diz, Paulo melhor diz, aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Nós vamos correr. Deus está procurando aqueles que o estão procurando. Diga isso para quem está do seu lado. Deus está à procura daqueles que o estão procurando. Segundo, Deus está procurando também uma casa para morar, e não uma casa de aluguel. Ele quer uma casa própria. Paulo questiona os irmãos de Coríntios, dizendo: não sabeis que o vosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito de Deus?
proveniente de Deus, da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deus decidiu fazer do nosso corpo a sua casa. Quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, a grande ênfase do espírito é a habitação. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vocês. O Espírito Santo, o mundo não conhece, não pode receber, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós, e estará com vocês. Gente, olha bem, o Criador dos céus e da terra mora no meu corpo. Agora, isso não tem importância nenhuma se eu não usufruo disso, se eu não valorizo a presença de Deus na minha vida. Tem gente que vive como se nunca tivesse ouvido essa verdade. Deus está tão perto. Aquele Altíssimo que falavam, o Altíssimo, Deus, está dentro de nós. Alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, eu estava descendo a serra. Nós moramos no litoral, na cidade de São Vicente, e eu acho que eu vinha de uma viagem, eu não lembro, eu estava no carro e estava descendo a serra, e na serra você consegue ver, né, a Baixada Santista, como a gente fala. E por alguma razão eu estava pensando nessa questão de ser o templo do Espírito Santo, de ser o santuário, de ser o local da habitação de Deus. E dirigindo aquele carro, tão feliz, meu Deus, Deus está aqui comigo, Deus habita em mim. O Senhor me deu uma canção naquele carro, sobre sermos esse santuário, sermos esse local da habitação do Senhor. Você tem aproveitado essa glória? Ou você tem ignorado? Deus mora no seu corpo de aluguel? Ou a casa é própria? Quando a casa é própria, o proprietário tem liberdade de fazer o que ele quer, as reformas que ele quer, a decoração que ele quiser. Sim ou não? Porque tem gente que a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Estabelece limites para Deus na sua própria vida. Se você é casa de Deus, deixa Ele governar a sua vida, governar o seu corpo, governar todo o teu ser, espírito, alma e corpo. Sabe uma das coisas, uma das reformas que Deus quer fazer na sua casa, que é o seu corpo? Levar você a jejuar. Pergunta para quem está do seu lado, qual foi a última vez que você jejuou? Evangelho de Mateus capítulo 4, Jesus diz para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Romanos 12, Paulo diz: eu rogo-vos, as misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A parte mais concreta do nosso ser é o nosso corpo, e nós precisamos aprender a oferecer o nosso corpo a Deus. Deus está procurando uma casa para morar. E essa casa é o nosso corpo. Diga para quem está do seu lado: a casa de Deus é o teu corpo.
Quantas vezes a gente vem na igreja para se encontrar com Deus, ignorando que Ele está dentro de nós. E algumas pessoas com mais ignorância ainda dizem assim: o culto foi frio, Deus não estava lá na igreja. Sabe qual é o problema do culto frio? São as pessoas frias. Se você é frio, o culto vai ser frio, porque o lugar da adoração é o seu corpo. É você que faz, no bom sentido, a festa. Se você é frio, você é indiferente, se você ignora esses princípios das Escrituras, não tem culto. O culto só vai acontecer quando você oferecer o seu corpo, a sua vida, como citamos em Hebreus 13 nessa noite. Por meio de Jesus, oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor. E por último, Deus está à procura de filhos. Por isso Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ele podia dizer: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, adorarão o Senhor. Ele usa o termo Pai. Pai tem um sentido diferente. Quando a gente pensa no Pai, meus amados irmãos, e eu que fui filho e sou pai hoje, tenho os meus filhos, nós compreendemos que o filho pode fazer o que quiser para merecer, mas não vai adiantar. Pelo simples fato dele ser filho, ele é aceito e amado pelo Pai. E quanto mais simples ele for, está o Rafa ali com seu bebê no colo, que retorno ele te dá? Que retorno um bebê daquele dá para o seu pai? Além de fraldas cheias, de cocô, xixi, vômito e coisas desse tipo. Noites sem dormir. Sim ou não? Sabe, um dos erros grosseiros que eu cometia no passado, na religiosidade, era tentar impressionar a Deus. Você já tentou isso? Tentar impressionar Deus, tentar fazer coisas para Deus. Eu fiquei muito impressionado com a história de uma criança que amava tanto o seu pai, e porque amava seu pai, pegou uma pedra e escreveu um desenho no carro do seu pai. Deus do céu. E o pai reagiu grosseiramente com seu filho. Mas quando ele soube que ele fez aquilo por amor, esse pai se suicidou. Não suportou. Nós já sofremos tanto com nossos filhos, mas o amor só aumenta. Deus está procurando os seus filhos. Efésios 1, verso 5 diz que Ele nos predestinou para filhos, por meio de Jesus Cristo. 1 João capítulo 3 diz: vede, com grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O posto mais importante que um ser humano pode alcançar na sua vida é ser filho de Deus. Eu não ouvi amém? Pode ser o que você quiser, mas se não for filho, você é insignificante. Mas quem é filho de Deus, esse tem importância. Pergunta para o seu irmão: você é filho? Se a resposta for positiva, diz: eu também sou filho. E aí você agora se levanta e dá um abraço em mais 10 pessoas nessa noite e diga: nós somos filhos de Deus e família de Deus. Pastor, pode. Aleluia.